passam as duas. Eu estou certo. Agora, veja, quando instala a gripe, a pessoa fica engripada. Ela fica com a gripe e, ao mesmo tempo, ela não funciona bem. Cada gripe. Os dois sentidos funcionam. Agora, é uma atividade homogênea. Tá certo? Eu quase não como, eu como pouco, mas eu não comi. Hoje, por exemplo, eu comi só um pedacinho, assim. Eu comi mais feijão lá com as coisas. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 14 de agosto de 2009. É uma sexta-feira. Agora, o que se passa? Nós temos o verbete atividade homogênea dentro da autoexperimentologia. Esse é o número 1294, 3 páginas, 41 logias e 6 máximas. Tá certo? Agora, a atividade homogênea é a sequência de atos da consciência lúcida, intermissidista, cognopolita, ao longo da vida intrafísica, mantendo coerência e intra-articulação exata com os objetivos da programação existencial pessoal, que é a autoproex. Agora, a prospectiva pessoal para a vida inteira. A atividade pessoal linear, firmada na pista das autorrealizações da programação existencial. A diretriz evolutiva estabelecida. As autoconvicções inabaláveis conquistadas por meio das experimentações. A atividade homogênea intelectual durante a vida humana. A atividade homogênea interassistencial como trabalho para a vida inteira. Agora, a rendição ao boavidismo como atividade dispensável para quem quer evoluir. Agora, a devoção à religião como atividade dispersiva para a consciência proexista. A dedicação à arte como atividade heterogênea ou heterogênica, anti-atares pessoal. A prestação do serviço militar como atividade incompatível para a consciência lúcida. Então, veja, essas são as atividades homogêneas, e eu estou dando aqui as heterogêneas. O dispensável, o dispersivo, o heterogêneo e incompatível. Agora, na frase enfática, quanto mais jovem a consciência lúcida fixar a linha da atividade intrafísica, essencial, prioritária, melhor para alcançar o completismo existencial complexo, ideal da autoproex. Você já fixou a atividade homogênea fundamental para a própria vida intrafísica? Tem conseguido manter coerência com o nível compatível da autoproex? São perguntas, eu acho, bem oportunas, não acha? É um pouco assim, às vezes problemáticas, mas são adequadas, né? Agora a pergunta. Quem estuda e pratica os princípios da projeciologia e conscienciologia há pouco menos de um ano,
com 62 anos de idade, poderia em futuro próximo iniciar a prática da TENEPS? Tenho ótima saúde. Olha, tudo indica que você vai longe. A turma toda está vivendo mais de 20 mil. Tem mais de 20 mil centenários no Japão, por exemplo. De modo que isso é normal, eu confio em você, isso é sério. Seria bom para te incentivar, te estimular, te motivar, você vê até que é de mais um ano de vida, né? Porque em mais um ano de vida a pessoa pode fazer muito. Agora, você ainda tem quantas décadas pela frente? 62, para mim, você é uma menina. Eu estou com 77. Outra aqui. Estou num momento muito conturbado de minha vida. Nada funciona. Sempre fui católico e hoje não acredito em nada. Estou assistindo às tertúlias e vejo a lógica e a convicção com que o senhor fala. Por favor, me diga, existe algo melhor depois da morte? Sim, quem merece? Você vai continuar sendo o que você é. Se você é uma pessoa boa e sente que o mundo é bom, o mundo vai ser melhor depois de você dessomar. Se você é uma pessoa que tem má intenção e acha que o mundo não presta, vai ser muito pior. Você vai diretamente para a baratosfera. Agora, tudo indica, se você está falando essas coisas, do jeito que eu estou sentindo aqui no seu processo, você vai ter uma boa comunex extrafísica, né? Como posso fazer para chegar lá com um pouco de lucidez? Me sinto velho e atrasado demais em tudo. Que conselho me daria para sair do fundo do poço em que me encontro? O que fazer? A primeira coisa, arranja um laptop o mais depressa possível e coloca tudo que você pensar lá dentro. Aquilo que você lê, coisa nova, põe lá dentro. Aquilo que você pensou, escapou, esqueceu, você põe lá dentro. Põe tudo assim que isso vai te dar uma panorâmica maior através do laptop. Olha, um dia na vida já é muita coisa. Um ano já é um tempão. Agora, ó, você pode viver muito mais do que isso, pensa bem. E vamos recuperar aquele prejuízo, a situação que passou, o passado, etc. Tal. Passado, tudo já morreu mesmo. Outra coisa, ninguém acertou tudo no passado. Todos nós erramos alguma coisa. De modo que você, welcome to the club, quer dizer, bem-vindo ao clube. Isso faz parte do serviço. Vamos em frente. Gostaria que o senhor comentasse a antagonismologia e a paradoxologia. Antagonismologia. O antagonismo, detalhismo existencial, cosmovisão evolutiva. O antagonismo é o seguinte, é a hora que você faz um processo para reduzir a sua monovisão para ver uma minúcia, uma coisinha pequena, um detalhismo. Isso é a técnica do detalhismo. Agora, a cosmovisão é a hora que você vê a coisa panorâmica, grande, avançada, de uma maneira mais ampla. De modo que cosmovisão é a reunião dos detalhes, é a tudologia, é a reunião do todo. Agora, isso é antagônico, porque você vê uma parte, uma coisa. Eu vejo o nariz da pessoa, não quer dizer nada. Aí eu vou ver o corpo dela inteiro, já é outra coisa. Então, a análise do nariz é pouco. É tanto que o quadro, por exemplo, que se faz do portrait, aquele retrato falado da pessoa, tem que ser a cara inteira, pelo menos. Só o nariz é difícil. Só se o cara tem no nariz um número escrito, alguma coisa pintada, algum troço, aí é diferente, né? Agora, a outra, paradoxologia. O paradoxo do livre-arbítrio da mini peça lúcida no máximo mecanismo interessencial. Nós queremos dizer que é um paradoxo, é uma pessoa que é uma mini peça, ela ser importante dentro de um máximo mecanismo. No entanto, é o que acontece dentro da interassistencialidade. Porque por isso que eu falo que a consciência é complexa. Veja bem, você mesmo sendo uma mini peça, uma peça minúscula, dentro de um big mecanismo, você nem sabe o tamanho dele do ponto de vista da assistência multidimensional, você, no entanto, ali, você é importante. Você sabe, um marca-passo no coração de uma pessoa é uma mini peça importantíssima, tá certo? Às vezes o fio dentro de um avião pode derrubar o bicho. Então é preciso ter cuidado com isso. Então, uma mini peça, isso é que é o processo da paradoxologia, o paradoxo da coisa pequena ser tão importante quanto a coisa grande. Lembre-se,
O Davi derrubou o gigante Golias, né? E ele era um anãozinho, pequenininho. Agora, gente, falando aqui nessa questão aí, que a pessoa perguntou sobre esse problema da cosmovisão evolutiva, eu quero dizer o seguinte: o universalismo conduz a consciência universalista a estabelecer domicílio na interassistencialidade, em vez de estabelecer domicílio no Estado-nação ou em algum país. Vocês estão entendendo? Isso é com o tempo. O universalismo leva a pessoa para isso. Agora, eu aqui, só dando aqui a minha prestação de serviço para vocês, eu queria falar uma coisa. Duas pessoas falaram aqui que são de idade, então eu queria dizer o seguinte: o problema da idade é uma coisa assim definida e não tem jeito. A biologia, de vez em quando, ela tem que levar mesmo um nível que tem que mudar o corpo. Há paradoxo nisso, já que a gente falou em paradoxo. Há paradoxo nisso muito sério. Um deles, por exemplo, sério, é o seguinte: por exemplo, eu fico olhando. Na minha idade, com 77 anos, eu gosto mais da água quente para fazer minhas coisas, porque senão me cria problema. Se eu esfrio as mãos, isso vai acabar esfriando os pés, mexe com a pressão, dá uma opção de coisa na minha vida. É tanto que eu já ganhei dois, vamos dizer, chinelos de crochê para colocar nos pés. E o negócio esquenta, é um negócio bom, eu não conhecia, né? Eu hoje estou usando. A hora que eu sento lá na cadeira do papai para ler, ver televisão, ver um filme, eu ponho conforme o dia. Agora, então, uma coisa que eu cheguei à conclusão aqui, que é inevitável, que é um paradoxo, mas que não tem jeito. A água quente, ela é boa, porque esquenta e você precisa, você sente falta daquilo, não tem jeito. Em compensação, ela envelhece você cada vez mais, você vai ficando cada vez mais transparente, que é o que está acontecendo comigo. Estou começando a ver o psicossoma aqui. Quer dizer, o meu psicossoma já está fazendo um rompimento através da mão. Entende? Então, vocês vejam, água quente, pele, envelhecimento. Isso não tem jeito. Mas veja, eu, ao mesmo tempo que preciso da água, a água também acaba comigo. Vocês estão entendendo bem como é que é isso? Então, isso é o paradoxo da própria vida, mas é uma necessidade. Agora, é uma atividade homogênea essa. Faz parte da vida. Agora, outra coisa, vocês já notaram que as amoreiras, principalmente aquela grandona que está ali, que o povo passa embaixo, numa semana, ela ficou cheia de flores, de frutos e de folhas? Vocês viram aquilo? São 3 Fs. Folhas, frutos, flores. Está tudo lá. Agora, é impressionante que ela não existia, de uma hora para outra apareceu aqui, ó. Ela cresceu de uma hora para outra, quer dizer, ela engordou, ela ficou obesa, a árvore. Agora, veja, isso é a primavera que está chegando. Então, isso é uma boa coisa, para mostrar o processo aí, quer dizer que a gripe não vai durar muito. Se a moreira já está florida daquele jeito, faça favor, vocês passam lá de baixo, está uma beleza, a pujança, ela explodiu o problema, veio o viço. Aquilo é impressionante, isso é a natureza, é bom a gente observar. Enfim, a atividade homogênea da natureza. Está acabando o inverno e começando a primavera, com toda a força. Agora, outra coisa, vocês sabiam que nos bombardeios durante a guerra, o povo enterrava os objetos? Vocês já ouviram falar nisso? Na Alemanha mesmo eles faziam isso. Meus estudos lá que eu estava fazendo, isso é uma coisa que eu raramente ouvi os caras escrevendo sobre isso. Então, por exemplo, o cara estava lá com a adega dele, cheia de vinho, naquela ocasião, vinho de 1890, aquele negócio todo. Não podia deixar que os bombardeios iam quebrar tudo quanto era garrafa. Então, o que eles faziam? Faziam um buraco e enterrava tudo. Deixavam uma marca lá para saber onde é que era. Um monte de objetos eles faziam isso. Durante a guerra mesmo, durante a Segunda Guerra na Alemanha, isso era muito comum. Inclusive os nazistas fizeram isso, um monte desses caras todos fizeram isso. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês, que é também o processo da atividade homogênea. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Abadia. Hoje, então, estava vendo o Globo News, lá um pedacinho, apareceu a minha área lá, Monte Carmelo, que é o que eu falo para vocês, a festa da água suja, que hoje lá chama Romaria. Então, lá eles estão com um problemão em Romaria hoje. Porque lá
Atualmente o aniversário é o 138º aniversário. Quer dizer, eu sou da época de 30, que eu ia lá na festa Nossa Senhora da Badia para comprar as coisas. Menino, gostava daquilo para comprar ioiô, aquelas coisas, tudo era baratinho lá. Agora, quem que se passa? Era essa que os padres roubaram a namorada do meu irmão, aquele negócio todo que eu falo para vocês. A festa continua do mesmo jeito. Mas agora, com a gripe, eles estão com um problema. Então apareceu no Globo News. De hora em hora eles vão lá e limpam o corrimão da escada. De hora em hora eles trocam não sei o quê. Tem que dar máscara para o povo. É proibido abraçar. É proibido cumprimentar com a mão. Se quiser, tem um lugar lá para lavar a mão. Isso tudo é na festa Nossa Senhora da Badia da Água Suja, que o nome lá virou Romaria com o tempo, que o nome era Água Suja. Água Suja era um distrito de Monte Carmelo, para vocês terem uma ideia. Era da minha terra. Então, isso é da minha infância. E o negócio está lá do mesmo jeito. Eles estão esperando não sei quantas mil pessoas lá que eles falaram, parece que são 60 mil pessoas, não sei quanto. Lá naquele interior é muita gente. Vocês têm que lembrar que a minha terra tem 45 mil habitantes, quando eu estive lá a última vez, eles falaram nisso. Entende? Então, vocês vejam, a vida continua, né? Nesses lugares. E a festa Nossa Senhora da Badia. Nossa Senhora da Badia é o seguinte, do dia 1 de agosto ao dia 15. Isso aqui é a festa Nossa Senhora da Badia lá. Então, amanhã é o ponto máximo, é a terça-feira gorda, que eles chamam. Está entendendo? Da festa, igual o carnaval, né? Agora, lá é o seguinte, parece que a igreja cresceu, essa igreja passou durante muito tempo a catedral lá, tudo depende daquela catedral, tudo lá. Lá era um distrito, virou cidade a partir daquela catedral. Agora, essa catedral, durante a minha vida inteira, ela nunca acabava, porque precisava de arranjar dinheiro. E eles colocavam dinheiro, todo mundo dava dinheiro, fazia festa e nunca acabava. Então, todo mundo já sabia daquilo. Então, era uma maracutaia geral. Mas agora, a escada está enorme. Do jeito que eu vi lá, é bem maior do que aquela que havia na minha infância. Eu não era da igreja, a gente ia lá para comprar as coisas por causa do mercado, que era uma feira livre, tipo mercado persa, uma loucura. E outra coisa, era a maior festa que havia no interior todo lá. Entende? Agora saiu no Jornal Nacional, você vê, Romaria está lá. O que você queria falar? Falando onde é que estava. E aconteciam umas coisas assim, estranhas que, às vezes, eles falavam para determinada pessoa. Se ela não fosse lá e fosse uma outra, com má intenção, a outra não conseguia achar. Não achava. Não achava. Aí, Não, quando ia a pessoa ficava rica. Vem o assediador e desvia a pessoa. É isso mesmo. Então, é como o enterro, eles chamam de enterro. Lá tem um enterro aí, onde tinham moedas de ouro, as coisas tudo enterradas. Mas agora esse caso de quebrar é o bombardeio e o povo enterrando as coisas que quebram, as coisas de valor, as obras de arte, tudo eles enterravam. Agora os nazistas todos explicando isso, falaram, está tudo sendo enterrado. O cara, por exemplo, que era um dos maiores guardas do Hitler, escreveu um livro, e ele falou que no casamento dele eles mandaram lá dezenas de garrafas de vinho especial para o casório. Sobraram algumas e enterraram tudo por causa dos bombardeios, que eles estavam recebendo bomba lá de tudo quanto é jeito, dos ingleses em cima dele. Isso aí é interessante. Agora, deve ter muita coisa enterrada até hoje, do jeito que é que tem enterrado também, umas bombas que nunca explodiram. De vez em quando uma explode, faz aquele buraco. Você queria falar? Então, você falou da paradoxologia aqui da página 11. O paradoxo é uma contradição aparente. Eu não entendi muito bem, porque o livre-arbítrio da mini-peça, em relação ao maxi-mecanismo, ela é uma contradição aparente? Sei lá, Pois é, mas é. Porque o maxi-mecanismo é uma coisa de doido.
Agora, o cara tem livre-arbítrio lá dentro? Ele tem liberdade de expressão lá dentro? Como é que é possível? No entanto, ele É tem. mais por causa do livre-arbítrio aqui. Ele tem por causa do processo da assistencialidade. Porque quem está assistindo aquela consciência é ele. Ele tem liberdade de ação em cima daquilo que ele está fazendo. O Marx-Mecanismo está olhando todo mundo. É um paradoxo. A liberdade que ele tem, a disposição, né? O livre-arbítrio realmente funcionando. Isso é impressionante você pensar. Em parte é isso. Agora, veja, é o problema da atividade homogênea. Agora, atividade compatível, interativa, adequada, articulada, coerente, harmônica, imperturbável, concentrada, específica, inteiriça, vinculada, focada, prefixada, escolhida, linear. Isso tudo é sinônimo. Eu deixei para não haver dúvida. Eu acho que eu falo as coisas soco na cara e fratura exposta. Né? Eu acho que não preciso explicar mais nada disso. Uma pessoa, por exemplo, de bom entendimento, ela vê aqui a definologia e vê a sinonimologia, ela não precisa saber mais nada, ela já vai entender tudo. Agora, eu ainda explico. E no detalhismo aqui, ó, tem mais de 20 itens nesse aqui. Há coisa para se pensar. Tem 6 máximos aqui. Atividade homogênea. E na frase enfática também fala que é fixar a linha da atividade intrafísica essencial. Que aqui esse essencial... Aquela que é essencial, prioritária. O essencial é da PROEX, né? Mas aqui depois fala. Aqui. Agora, veja, quanto mais jovem a pessoa, melhor para ela alcançar, né, a realização do completismo existencial. Vai ser melhor para ela. Agora, o problema é começar cedo. Eu falo muito em jovem, mas também eu falo muito com pessoa de idade. Por isso que essas pessoas, às vezes, fazem as perguntas aqui. Porque o problema nosso todo é de disposição. Uma pessoa de idade é melhor do que uma pessoa jovem, do ponto de vista de si, de consciência da personalidade. Por quê? Ela tem mais experiência, ela está mais assentada, as ilusões já diminuíram muito, às vezes não todas, mas uma boa parte. Então isso é muito sério. Mas em compensação, é preciso perguntar à pessoa de idade, o que você fez? Se a pessoa rodou e não fez nada, riscou a água, escreveu na areia, cuspiu para cima, deu rasteira no vento, aí tem pouca coisa, né? Ou fez castelo, né, na beira da praia, com areia. Né? E ontem foi falado alguma coisa, a pessoa na fase executiva, pode estar até já com certa na idade, fase executiva, ela na fase crítica das pessoas. pessoas. Se ela pode recuperar... Na fase crítica, a pessoa entra na encruzilhada, querendo ou não, que é a fase da meia-idade. 45 anos, por exemplo, já é uma boa coisa para ver para onde vai a vida da pessoa. Mas a pergunta é se a pessoa já fez alguma coisa no passado. E ela tem uma chance no futuro imediato. Ela teve uma vida, em termos de PROEX, não tão... Mas aí ela chega numa fase do completismo, aí, da fase de execução, ela pode recuperar aquilo que ela perdeu. Ela pode recuperar, sim. Por isso que eu falo, 1 ano a pessoa pode recuperar tudo. Depende dela. Agora, é uma recuperação, vamos dizer, às vezes, um pouquinho assim, quebrada ou lacunada, com alguma coisa, mas de qualquer maneira é recuperação. Mais vale uma recuperação lacunada do que nenhuma. Não é isso? Agora aqui, há quase 20 anos conheci o Instituto e aprendi os exercícios energéticos, porém tenho mioclonias e até hoje não passou. O que devo fazer e por que tenho isso? Isso aí é devido ao problema do cerebelo, com a opção de coisa aí do sistema nervoso secundário aí, o simpático. O seu não é sistema nervoso simpático, é o antipático. Então agora o que é que você faça? O que você deve fazer é não ligar para isso. Qualquer coisa é conversar com o Antônio, que ele é doutor no assunto de mioclonia. Não é isso? Antônio, você não quer dar uma palavra para ele? O que é que você teve? Como é que foi? O que você fez?
O Antônio é doutor no assunto, sobre mioclonias. A experiência que eu tenho, de certo modo, é parecida com a dele. Quando eu comecei os EVs lá, pelos idos de 90, né, depois de insistir alguns meses, começou a repercutir no braço. E a partir daquilo ali, as mioclonias proliferaram em diversas partes do corpo. Mas é como você falou, não liga muito, insiste, vai trabalhando com isso, aos poucos tende a reduzir, embora, de certo modo, deve haver algum distúrbio qualquer aí, como você falou, porque se deixar solto, a mioclonia vem. Então tem que ter controle, ter calma e fazer os movimentos de energia com muito cuidado. Perfeito. Muitas graças, valeu. Outra pergunta. É possível existir possessão extrafísica e um assediador usar o psicossoma da consciência no extrafísico? Não, isso é possível sim até um certo ponto. Depende do que é. Possessão é uma coisa que pode ocorrer assim, mesmo com a pessoa descoincidida. Tenho passado por uma situação atípica, além da descoincidência ao longo do dia, tenho tido a nítida sensação de déjà vu, mas muitas vezes ao dia isso já está ocorrendo frequentemente, tanto que tenho sentido melim, o que pode ser, pois parece que estou vivendo a mesma vida novamente. Não, olha, num caso desse está ocorrendo do modo que você está mostrando aqui, isso aí chama cirmenage, isso é estafa, é esgotamento do sistema nervoso. Quando o dejaísmo fica muito pronunciado e consecutivo, é cansaço. Isso afeta a memória da pessoa e dá o dejaísmo. A primeira coisa, você deve estar passando por uma fase de esgotamento de estafa, alguma coisa nesse sentido. Seria bom diminuir o processo do estresse, que você vai melhorar. Tem pessoa que às vezes ela está aí, tudo que vai acontecer parece que já aconteceu com ela, mas isso um depois do outro. Isso é cansaço. É a pessoa que está cansada, está batendo pino. A cabeça da pessoa está batendo pino. Uma coisa que você precisa é dormir mais. Tem que fazer força nesse sentido. Isso não é o fenômeno de déjà-vu, não. Isso é esgotamento. Em francês o nome é cirmenage. Agora, em português, o que eles usam mais hoje é esgotamento, estafa, cansaço, exaustão, estresse, tensão excessiva, tudo é a mesma coisa. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que está? Tem ninguém? Psicologia, o senhor podia explicar a técnica da perseverança inabalável? A técnica da Quer dizer, o que se faz assim para deixá-la mais inabalável? A técnica da perseverança é o seguinte, a pessoa tem que se concentrar em si mesma para alcançar a convicção vamos dizer, o valor, a eficácia, a vantagem daquilo que ela está fazendo. Então ela persevera por aí. Aí ela fica tenaz, ela fica constante. Você está entendendo? Ela se dedica. Então é isso que eu chamo, que é o Homo sapiens, como é que chama? Pois é, determinator. Agora isso, a pessoa tem que primeiro alcançar a convicção disso. Se ela não tem a convicção, a situação é mais difícil. Agora, a técnica é justamente a pessoa alcançar essa convicção. Agora, como é que ela alcança? Fazendo o laboratório, por exemplo, da pensenologia, autorretrocognição, mobilidade física virgem, que ela vai começar a pensar nas condições dela e ver a vantagem daquilo, o proveito, o valor que aquilo tem. Com isso, ela vai dar mais valor e a técnica vai funcionar na vida dela. Então, é a perseverança inabalável. Por exemplo, não adianta nada uma pessoa vir me falar umas coisas que eu tenho vivência e ele não tem. Aquilo não vai me convencer em nada, não é persuasão. Não adianta esforçar por aí, que ele está perdendo tempo. Eu tenho vivência do assunto, eu tenho uma convicção baseada nos fatos. Agora veja, isso é que é o princípio da descrença. O princípio da descrença é a pessoa chancelar alguma concepção
através da vivência pessoal. Esse é o princípio da descrença. Não acredita em nada, nada que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, um exemplo dos outros, se esse exemplo você não tem nada para aferir e fazer um cotejo, nem sempre ele é válido. Ele não vai funcionar em você. Porque você, como é que é? Só porque a pessoa falou ou viu uma coisa que você viu. Então, isso é relativo. Uma outra coisa também. Não adianta querer me convencer, por exemplo, o cara é bom de bola, ele controla bem a bola. Eu não me interesso pela bola. Então, o que vai adiantar? Que convencimento que ele vai me dar? Você entende? Então, veja, a técnica, ela é séria. Esse processo da inabalidade, né, de inabalável. A situação é muito forte. A imperturbabilidade da convicção da pessoa é muito difícil. Agora, quando a pessoa obtém isso, sai de baixo. Ela abre o caminho por si. Eu considero que isso aí é dos níveis mais altos da sustentabilidade da consciência. Ou seja, uma consciência que é autossuficiente, esse aí seria um dos pilares de sustentação. Entende? Então, isso é que nós temos que pensar. A técnica da sustentação. No caso, a técnica da perseverança inabalável. A perseverança é a persistência. É a tenacidade. A tenacidade é o mais bravo de todos esses termos que eles gostam de usar, é a pessoa tenaz. É aquela que está super convicta. Por exemplo, tenacidade diz respeito a uma pessoa já de idade. Entende? Traquejada. Uma pessoa traquejada. O tenaz tem que ser traquejado, senão não funciona bem. Não é a mesma convicção que dá. O que você está rindo? Pode falar. Agora, se podia aprofundar mais o estrangeirismologia aqui no... Estrangeirismologia? O hobby pessoal compatível com os objetivos da autoproex. O hobby pessoal. Por exemplo, o meu hobby, ler. Esse é o hobby talvez maior da minha vida. Sempre foi. Agora, ele é super compatível com aquilo que eu faço. Que eu preciso estar estudando sempre. A leitura é o máximo. Então, a leiturologia, a leiturofilia, no meu caso, encaixa tudo assim, perfeito com o processo da minha vida. Já pensou se eu não gostasse de ler? Agora, outra coisa também séria. O meu problema de não ter alergia para papel velho, que eu aguento bem isso. Se eu não aguentasse, eu estava perdido. Eu tive vários amigos que quiseram trabalhar comigo na minha biblioteca no Rio. Eles não aguentaram, chegar lá, começava a espirrar, passava mal, tinha que mandar embora. Fazia só uma pesquisa uns dias, né, para ver se era. E ele ficava lá, chupando o dedo. Teve um cara que chorou na minha frente. Assim, Valdo, mas que coisa. Eu falei assim, tudo tem sua razão de ser. Você me faz lembrar aquele meu amigo que estudou junto comigo até o vestibular, lá, as coisas que ele estava fazendo, eu ajudei ele no vestibular para ajudar, porque eu não fiz curso no vestibular, mas ajudava o que era. E isso na medicina, porque eu já tinha feito um curso, já em vestibular, de odontologia, já tinha feito o curso de odontologia. Então, o que se passa? Entrou ele e o irmão. Eu dei as dicas com o negócio todo. O mais brilhante deles era o mais novo. Na hora que vai, ele passa junto comigo, nos primeiros lugares no vestibular, aquela coisa toda. Ele passou na frente do irmão mais novo, que ele era brilhante. Agora, nós então vamos trabalhar. Primeiro ano, todo mundo entusiasmado, tal, com a medicina, eles, tal. Ele vai dar, dentro do departamento de anatomia, ele começou a passar mal com as coisas todas. É o formol, é isso, é aquilo. Toda a química que aparecia para mexer com qualquer coisa, até o mertiolato o cara não sentia bem. Aí, o primeiro semestre foi mais ou menos 2, 3 meses, ele desistiu de medicina. Devido ao quê? Incompatibilidade do processo. Está entendendo como é que é? Então, é uma coisa a gente pensar na compatibilidade de acordo com a PROEX. Quer dizer, eu vi vários amigos meus que não dava. Ele só podia ler livro novinho, as coisas novas. E eu falava com ele, é estranho, porque você lê jornal. Jornal novo, às vezes, é que tem mais gás, é o que dá mais alergia.
No entanto, era o velho só que ele sentia mal. Então ele lia, o ácaros. Ele lia na minha biblioteca, pronto, o cara começava a passar mal. E outra coisa, janela aberta, tudo aberto, aquelas coisas todas, não adiantou nada. A situação era precária. Agora, dá uma pena, um caso desse, o rapaz lá por causa de mertiolado, o outro por causa do livro dele, e ele doido para ler aqueles livros. O livro lá de 1860 e tantos, um caso sério, daquilo que ele estava pesquisando e ele não podia ver. Eu falei, não, se você quiser a parte séria, eu vou te falar por telefone. Então pegava o livro e falava para ele por telefone. Olha, anota aí que tem isso, tal. Valdo, o Rob... Agora, veja, a internet, viu, Arlindo, ela é boa nisso, ela não dá alergia nesse assunto. Porque nesse aspecto, né? No outro pode dar. eu estava analisando o hobby, uma atividade de recreio numa hora de lazer. Agora, o fundamento é aqui se levar essa atividade de recreio uma coisa séria. É isso que está querendo dizer. Não, o problema é esse, eu tenho um trinômio. Como é que é o trinômio que eu falo? Automotivação, trabalho e lazer. O meu é esse. O meu lazer, por exemplo, geralmente é na tardinha, ao cair da noite, aí eu entro. Então é quando eu leio mais, mas é que eu leio o dia inteiro, né? Ó, eu tenho livro aqui, tem livro onde eu almoço, tem livro no meu quarto, tem livro no meu escritório, e tem livro lá embaixo. Eu tenho 5 lugares com livro. Agora, o que eu falo para vocês, esses livros são diferentes. A minha divisão de atenção me ajuda nisso. Eu jogo com os assuntos. E eu guardo tudo onde é que está. Não, esse aqui o fulano é que falou. Não, o outro é esse. Depois de muitos anos, você fica especialista. O livro que eu estou lendo lá agora está me atraindo muito. Eu fico até esperando a hora de continuar lendo. Porque é coisa que eu conheço os assuntos todos. E eu já vi 3 coisas que eu não conhecia dentro do assunto que eu conheço. Que é o processo da Alemanha. Esse é o livro que vocês estavam vendendo lá, que eu peguei a semana passada, que era um guarda do Hitler, que eles fizeram esse negócio foi feito agora em 2000 e pouco, faz alguns poucos, 3, 4 anos só. O cara ainda está vivo, está com 88 anos. Então ele foi o guarda do Hitler. Ele teve de 1940 a 45 junto do Hitler todo dia. E ele então veio um jornalista e escreveu tudo sobre os dados todos. Agora eu estou checando o que tem. O livro é muito bem feito. Então ali você vê o que é que eles falaram da realidade, como é que é esse problema todo. Lá mesmo eu procurei esse negócio de enterrar e achei que o cara está falando isso. Tem uma série de coisas para a gente estudar. Esse assunto aí, como eu estudo muito, já vi muita coisa sobre isso, entende? Vocês sabem que depois que eu casei, eu deixei de ler as coisas da Segunda Guerra por causa da minha mulher, em homenagem a ela. Agora, depois que ela morreu, eu retomei todos os meus estudos. Durante todo o período que eu tive casado com ela, que foi mais ou menos 18 anos, eu comprava os livros e escondia, guardava na minha biblioteca. Ninguém ficou sabendo. Agora, depois que ela morreu, eu retomei o negócio. Isso é que chama educação. Educação do convívio. Eu estou falando para vocês como é que é. Minha consciência não permitia tocar naquilo. Por quê? Ela esteve no campo de concentração e outra coisa séria, ela tinha um trauma, né? O negócio todo dela, a loucura dela toda, coitada, lá dentro dela tudo é por causa disso, alguma coisa que aconteceu, ela nem falava o que era. Junto disso era o vírus do Born em cima dela, que era tudo lá perto do campo de concentração, perto da Floresta Negra. Esse guarda lá fala na Floresta Negra, no lugar todo que é essa área. Você sabe que era dezenas de campos de concentração. Agora, é incrível como é que ele relata as coisas, que o Hitler escondia todos os negócios do campo de concentração de todo mundo. Agora, todos eles eram as máquinas. O jeito do cara descrever o aspecto militar dele perante as coisas da SS era um negócio impressionante. Isso nunca aconteceu na Terra, uma coisa tão assim, mecânica, automática, tudo visto nos mínimos detalhes, não podia ter erro. O cara errava, eles mandavam passear, e até mandavam matar a pessoa.
Um erro à toa. Tinha um cara que trabalhava com ele, que era guarda, uma mosca, então começou a chatear o Hitler, que estava lendo o negócio debaixo de uma árvore. Aí o Hitler viu que eu estava lendo, mandou ele passear, na hora. Despachou o cara, que estava com ele há anos. Agora, o Hitler nisso, você estava certo, né? Vira para o cara e fala assim, se você é um guarda que está aqui para me ajudar, para me defender, e você apanha de uma mosca, o que você está fazendo aqui? Vai embora. O cara foi embora. Mandaram ele passear na hora. Agora, outra coisa que eu queria ver e ele confirmou. O Hitler não escrevia nada. Quer dizer, era diferente da nossa turma toda aqui. Eu vi falando com o povo para anotar as coisas. Ele não anotava nada. Era o povo que fazia as coisas para ele. Também ele não escrevia nada. Só assinava as coisas. E ditava, geralmente, andando a pé, de um lado para o outro. Ele não escrevia. Quer dizer, isso aí devia ser alguma deficiência do processo dele. Por que ele não escrevia? Não é estranho um negócio desse? Agora, eu sempre vi os caras falando um negócio desse. Mas agora esse sujeito lá confirmou isso tudo com detalhes. Agora, a lembrança dele, ele lembra do dia, o que aconteceu, uma boa parte dos negócios, tudo com detalhes. Tudo direitinho. Agora, é impressionante você pensar uma coisa dessa. O que é que tem nesse problema todo? Eu estou fazendo o levantamento porque eu considero que o Hitler foi uma das personalidades mais trágicas da história humana, tudo que já existiu. E talvez a pior pessoa que já passou por aqui. Agora, veja, a pior pessoa sendo endeusada. Como é que é possível uma coisa dessa? Você entende? O Hitler é um negócio para a gente estudar mesmo, não tem saída não. Estudar para ficar livre dele, das coisas dele, desse processo de ideia que ele, vamos dizer, significa. Entende? É um negócio terrível. Agora, como eu já li isso muito, e hoje eu estou mais atualizado da história, eu já vejo tudo. O que é que aconteceu, como é que foi, de que modo que foi. Lá, por exemplo, esse cara que estava lá viu que o Rudolf Hess, realmente, ele estava lúcido, pegou o avião e foi lá para tentar fazer o negócio da guerra com os britânicos. Agora, eles tomaram ele como doido, porque o próprio Hitler falou que ele era doido, porque o Hitler colocou ele como doido. Mas ele estava doente, umas coisas, mas não tinha nada. O guarda também falou, não, ele estava lúcido. E ele foi lá tudo de caso pensado, quer dizer, foi uma atitude pessoal dele, do Hess. E outra coisa, um dos maiores amigos que o Hitler confiava mais. O cara viu então, né, naquela idade dele, que o Hitler era doido. Né? Por isso que ele foi lá. Foi para ver se estabelecia uma paz com os britânicos, a situação toda. Agora, tudo foi dando para trás. E eles lá descrevem os detalhes todos da tragédia, da situação toda. Terrível. O que acontecia? Agora, a personalidade dele, como é que o cara chega num nível desse? O que é a caserna, né? O que é o exército? Aquilo vai ficando tudo mecânico. Não tem jeito de mudar. Isso é uma coisa terrível. Não há mais nada espontâneo na vida desse povo da caserna. Então, militar é uma coisa... Se o Hitler não fosse militar, não teria feito nada disso. Seria mais acessível, o povo falaria, mas lá do jeito que ele era, não podia chegar nada perto, aquilo tudo era uma máquina, tudo mecânico. Agora, uma pessoa que queira estudar, principalmente a patologia humana, precisa estudar a personalidade do Hitler. Eu não vejo saída para isso. É muito sério. Agora me conta, a nossa amiga Marta não apareceu aí não, né? Não tá. Mas olha, quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? É você? Pode falar. Professor Valdo, antes eu ia fazer uma outra pergunta, mas aí estou falando sobre o Hitler. Afinal, essa questão da hipótese de um Hitler ressomar, provavelmente já resgatado de uma situação complicada, extrafísica. Não, isso aí eu registro com muita dificuldade. Mas ele não vai renascer normal, se ele renascer aqui.
Não, Isso é uma hipótese mais do que óbvia. não, a minha dúvida é em relação ao fato dele ter ressomado, da vivência dele do que aconteceu. Sim. Quer dizer, teria pela questão das leis da evolução, teria a hipótese dele acertar as contas, porque isso tudo deve ser já resquício de uma enorme foi feito para isso. interprisão. Ninguém renasce para ser server ou carrasco dos outros. Então você vai ter uma proex de carrasco para matar os outros. Não existe isso. O negócio dele é desvio mesmo, numa vida. Agora, uma vida dessa, como é que fica essa vida dele? Agora, veja, às vezes está tão complicado que ele nem pode ir embora. Eles não podem fazer a transmigração dele. Por quê, professor? Porque ele precisa de atender os outros, ele tem que aparecer lá para ver se recupera alguns aí, pelo menos, alguma coisa. Agora, veja, ele no fim da vida já tinha um problema com o braço, com aquela situação toda, que é o problema nervoso. É a memória dele, ele foi perdendo. Isso tudo, na próxima vida, deve pegar. Se ele tiver um corpo, vai ser todo avariado. Isso, você não tem dúvida das coisas que eu conheço aí, disso que eu chamo de personalidade consecutiva. Isso mostra a parte patológica, não tem saída. A pessoa vai só piorar. Agora, você pode falar... Agora, o problema maior da patologia de uma pessoa, Dulce, é a condição de mastermind. Não é a pessoa que praticou o ato ruim, é aquele que elaborou, mandou e produziu o grande, que é o genocídio, no caso. Agora, o maior mastermind de genocídio que nós já tivemos na Terra foi o Hitler. Vocês veem outro? Não tem. Vocês vão falar assim, não, mas o Stalin. Não, mas o Hitler foi pior. O Hitler foi tudo em cima ali. Foi menos gente, mas muito mais intensiva, coisa muito mais séria. Gente, essa solução final aí dos judeus é uma coisa... Isso é macabro. Qual a ideia pior que já teve na Terra? Você lembra de alguma? Eu não lembro de nenhuma pior do que o Shoah, quer dizer, o processo do... Entende? O genocídio geral deles. Isso é terrível. Pensa nisso. Agora, você pode explicar um pouco melhor essa impossibilidade de uma transmigração nesse caso? Não, porque às vezes ele precisa de vir dos colegas dele. Tem gente que não deve ir com ele. Então ele tem que ficar aqui um pouco, junto com os colegas dele, para ver os recursos, a situação, o que tem. Isso às vezes é bom para ele e é bom para os colegas dele. Mas que tipo de coisa, de vivência positiva a interação da vivência seria? Conjunta tem que ter lá. Como é que fica? Por exemplo, esse guarda, ele não tem arrependimento nenhum, não tem nada, porque ele acha que foi, é só mandaram ele fazer, ele fez tudo que mandaram. Muita coisa ele não está sabendo o que aconteceu. Ele só viu depois, segundo o que ele fala lá. É tanto que eles não sacrificaram esse cara. Ele não foi para nada, ele não foi punido, o guarda. Agora veja, o guarda esteve 940, 45 junto dele, as coisas todas. Agora, o problema é o seguinte, lá ele fala sobre a mocidade nazista, a juventude nazista lá. Então, esse negócio do Papa, ele teve lá dentro do negócio bravo. A juventude hitlerista era braba. Quer dizer, esse Papa atual, ele foi nazista mesmo para valer grande. O guarda fala sobre os jovens da época, bem claro. Que eles tinham outra condição. O negócio era diferente. Entende? Agora, você está entendendo, então, esse processo. O problema nosso é a saúde e a doença. A patologia e a saúde, propriamente dita, entende? Agora, quando a pessoa desborda assim, numa vida e faz tanta loucura, você veja bem, de 1933 a 45 foi praticamente 12, 13 anos. O Hitler só fez... pouco tempo para tanta loucura. É muito pouco tempo para matar tanta gente. Agora, tudo organizado. O escalonamento que eles faziam no exército lá dos nazistas era uma loucura aquilo. Os detalhes que haviam na farda, no cap, tudo que você pensava havia coisa. O conjunto, né, da propaganda alguns tinham o nome do dele. Hitler, você está entendendo? Os uniformes, a situação toda.
expôs tudo. Ele criou uma loucura. É como se ele estivesse no hospital psiquiátrico e daí a pouco o hospital começou a dominar a cidade. Então o hospital virou a prefeitura da metrópole, daí a pouco virou a prefeitura da capital, daí a pouco virou o centro de organização do país inteiro. E era o hospital psiquiátrico que estava mandando o mundo inteiro. Uma loucura isso. Agora, o guarda lá fala como eles tratavam o Hitler, que era um deus. Todo mundo tinha até medo dele. Por exemplo, vocês têm uma ideia, um dia, um amigo dele falou para ele, que estava perto da chancelaria, onde eles estavam lá, que é o headquarter, o quartel-general dele, que seria bom ele ir lá, que ele ia gostar de um artista que ia apresentar alguma coisa. Insistiu muito, um dia ele resolveu ir lá. Então ele foi caladinho, chegou lá para ver. Aí ele gostou do negócio e tornou a voltar. Aí o que se passa? O cara que era lá do lugar que estava sendo apresentado começou a vender a taça que ele bebia. Você está entendendo? Tudo que havia lá. Então vocês veem essas coisas que os americanos fazem, os nazistas todos fizeram isso também. A turma toda na Alemanha durante a guerra. Vender aquilo que ele bebeu, que era muito importante, a cadeira que ele estava, entende? Os negócios todos. E outra coisa, eles venderam as entradas todas, como souberam que ele ia voltar, venderam as entradas todas e o cara cobrou mais caro. Outra coisa, esses não eram judeus, eram nazistas mesmo, é gente da Alemanha. Se a gente for então examinar esse aspecto, porque lá é o seguinte, o guarda, do jeito que está ali, ele está falando a verdade, é igual criança. Ele está falando a verdade, você vê direitinho pelo jeito, as coisas que fala, e o que o jornalista lá que fez o negócio, porque tudo foi o jornalista aqui. Então é impressionante a gente ver uma coisa dessa, né? Agora, diz que era o seguinte, certo lugar, descobriam que era ele, era uma aclamação, que era uma loucura, tudo quanto era lá. Agora, tudo feito pela propaganda do Goebbels, né? Ele que fez aquilo. Agora, você vê, e esses, mesmo depois dele, esses ditadores todos procuram fazer a mesma coisa. Olha o cara lá da Coreia do Norte, tudo igualzinho. Olha o Plínio Salgado no Brasil, nossa, tudo do mesmo jeito. Isso é impressionante a gente ver a macaqueação do processo político. E ali foi interessante, né, que favorecia agora, o fato do... Atividade homogênea, é a macaqueação. Macaqueação mundial, né, da loucura. Tudo. Agora, o processo de Hollywood, tudo isso. Uma outra coisa, lá o guarda falou que ele gostava muito de filme americano. Um dos filmes que ele gostou e viu até de novo foi O Vento Levou. Está lá falando tudo. O guarda estava lá, ele viu tudo. Isso aí não tem jeito de dizer. Era o jeito dele. Agora, diz que a hora que acabou o filme, O Vento Levou, que ele chegou para os caras dele, porque sempre tinha guarda tomando conta daqui, o outro ali, ele nunca estava sozinho, por tudo à distância. E outra coisa, perto dele ninguém falava nada, só se ele falasse alguma coisa. Pior do que rei, pior do que imperador, do que tudo. Mas a hora que acabou o filme, ele chegou para os caras e falou assim, então, nós precisamos de fazer filmes igual esse, em favor da Alemanha. O que é que vocês estão esperando? Vamos fazer, vamos ajudar. Cadê os nossos técnicos? Foi aí que eles começaram a fazer o negócio. Foi por causa do filme americano. Ele quis imitar o negócio todo, como é que era. E aquela cineasta, coitada, o guarda também. Esteve lá, a primeira coisa que ele viu do Hitler foi nas Olimpíadas de 36, que ele viu o Hitler de pertinho. Naquele negócio lá que ficou na história, tal, a hora que ele desfila com aquele monte de gente, é uma loucura, né? A Alemanha, então, cresceu muito naquele negócio de 36. Agora, a guerra começou 3 anos depois. Agora, ele descreve isso tudo ali, ó, em cima, com detalhes. Esse você pode admitir a maioria do que ele está falando. É igual aquelas secretárias, não é? Depoimento. A secretária toda escreveram. Agora, é muito livro que tem, né? São dezenas de livros sobre o processo do convívio. Você lembra o nome desse, professor Valdo, desse que o senhor está lendo? Esse aí, Você lembra o nome? como é que é o nome? Ele tem aquele nome esquisito, Robos, um negócio desse. Robos. Tá. Eu te posso mostrar lá depois como é que é.
posso trazer em uma hora. Eu vou acabar de ler o livro e trago, te falo, com calma. Eu estou vendo, ainda estou na metade lá do livro, ainda, anotando tudo que eu acho que é importante. A gente tem que aprender com a patologia dos outros, do jeito que a gente tem que aprender com a saúde dos outros, entendeu? A patologia é para você evitar e entender a saúde. Se a gente não entende o ruim, como é que você vai entender o bom? Então, o processo todo da vida não tem saída. Agora, é impressionante. Esses livros são realmente impressionantes. Bom, o que mais? Eu queria, sobre o verbete, essa questão da pessoa, eu queria entender melhor o que leva uma pessoa, buscando manter essa atividade homogênea, né, fazendo uma análise da situação, por que a pessoa consegue abrir mão e recusar uma atividade patológica ou que não seja convergente para essa homogênea e outras não? É mais a interprisão dela? Mas é o capricho, o quê? Mas é uma coisa que ela sustentou a vivência daquilo durante muitas décadas em outras vidas. Então ela se adaptou àquela condição e há uma tendência, né? Há um capricho. Coisa de holomemória com interprisão e aí junta tudo e a pessoa fica no buraco. Agora, veja, para a pessoa sair disso, a única coisa é aquilo que eu estava falando aqui, é o processo da convicção. Essa convicção tem que ser feita começa pela reflexão. A reflexão depois cotejo disso com aquilo, a vantagem que tem, o proveito daquilo, por que é. Aí a pessoa vê racionalmente o processo. Agora, se uma pessoa ela não tem uma certa tranquilidade para racionalizar o processo, ela não tem saída. Ela vai sendo levada pela emoção. O bicho toma conta, o instinto, né, predomina. Então, o problema é o seguinte, nós temos que combater o instinto através da reflexão. Mas, para isso, a pessoa tem que usar a racionalidade. Essa racionalidade tem que haver uma ponderação, a reflexão tem que ser profunda, com calma, dela mesma, ela consigo mesma, ela vê a situação. Agora, aí, aquelas coisas que eu falo dos autos, não pode ter autocorrupção, autoassédio, falta de autocrítica. Se não tem essas três coisas que assim isso acontece, está danado. A pessoa não tem crítica, a pessoa é corrupta, e a pessoa faz autoassédio, então, isso aí não tem jeito. Há casos, então, difíceis. Agora, se a pessoa não quer, não adianta você insistir. Você está perdendo tempo. Então, esse é que é o problema sério. Agora, por exemplo, eu acho que talvez seja essa atitude de repugnância, de negatividade, que seja um dos fatores que faz a pessoa ser transmigrada. Você entendeu isso? Escuta, eles chegam para a pessoa e mostram, aqui está errado por causa disso. A pessoa não acha que está errado. Então, o jeito é deixar a pessoa, porque ela precisa de um tratamento mais adequado, mais forte. Quer dizer, o remédio, né, não pode ser esse suave, ambulatório da Terra. Tem que arranjar uma cirurgia no planeta XX. Entendeu? É a situação. Eu penso que é isso. Gente, tem gente empedernida, recalcitrante, super teimosa, stubborn. Você sabe disso. Olha os caras, quantos eu encontrei na minha vida. Valdo, eu estou de pleno acordo com você, vejo que a sua intenção é ótima. Você é um grande idealista, talvez o maior que eu conheço. Isso é o cara me elogiando. Mas veja, eu não posso seguir essas coisas, nem quero saber disso. Você pode me mostrar as coisas tudo aí na minha cara, eu não quero saber. O ideal mesmo é eu deixar você de lado, que não é bom. Eu falei assim, não, eu não te procuro, nunca mais, não tem mais nada. Quantos não aconteceram na minha vida desse jeito? Quer dizer, não adianta. Agora, veja, eu sei que alguns desses tinham certos segredos que eu não podia contar. Por que eu não podia fazer isso? Porque eu estava com o rabo preso, com a família, com alguma coisa, com um negócio, com indústria, comércio, entende? A gente sabe. Mas isso também é importante a gente pensar. Agora, o problema todo é esse, a gente não deve fazer questão.
que a pessoa entenda o que você está entendendo. Você comunica, mas agora tentar convencer, isso é tolice, é perder tempo, besteira. Agora, eu vi isso muito cedo. E depois eu fui confirmando. Por exemplo, eu queria arranjar a confirmação disso dentro da área do direito, depois dentro da área da medicina, depois dentro da área da contabilidade, da economia. Entende como é que é? Ver se as pessoas também pensavam assim. Entende? Como é que era? Então, nada de convencer a pessoa que aquela área de atividade é mais importante que a outra. O problema, vamos ver o que ela pensa. Você informa, você dá a sua opinião. Agora, veja, esse é o princípio da descrença e é o problema nosso. Agora, outra coisa também que eu vi cedo é o seguinte: você pode entender com facilidade ou com dificuldade determinada ideia. Uma pessoa pode chegar aqui, se ela estabelece uma repugnância, se ela repudia o processo, ela já começa a criar um biombo dentro dela que acabou. Ela não vai entender nada do que você está falando. Não adianta mais nada. Você está perdendo tempo. Isso também eu entendi muito cedo. E essas coisas sempre tem. Esse é o motivo que nos meus cursos, quando eram novos, eu ia num lugar a primeira vez, aquele negócio, eu falava assim, ó, eu posso explicar uma opção de coisa para vocês, mas eu não posso entender nada no seu lugar. O problema é você que vai entender pela sua experiência, sua coisa toda. Lembre-se disso. Eu explicava isso tudo. Não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para informar. Eu sou um informador. Eu vim trazer uma mensagem. Querendo, você pega a mensagem, querendo, me esqueça. Eu não existo. Agora, isso aí também, até um certo ponto, chateia algumas pessoas, assim que não dá nada ali, né? Porque parece que você está desprezando a inteligência dela. Até um certo ponto é verdade. Mas e o que eu vou fazer? Tem algum outro tipo? Tem alguma outra condição que eu posso agir? Não tem. O que eu vou fazer? Para mim, por exemplo, esse povo todo, realmente, eles são topeiras. Né? O nome é esse. São esses que eu chamo de burraldo, burrildo e burroide. Né? Já o cara aqui nesse livro aí, ele está falando em emburramento, aí a tradução que eles deram é emburramento, não é emburrecimento, não, é emburramento. O emburramento aí, no caso, dá uma ideia mesmo de parar, né, com a história, né? É. Entende? Emburramento. A tradução que eles fizeram é emburramento, cara. Emburrecimento é o que acontece mais, né? Mas aí, esse aqui é emburramento. Vivendo e aprendendo, todo dia. Mas olha, quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? É você? No caso do Hitler, me parece, pelo que a gente vê na história, ou o pouco que eu estudei, que ele é uma pessoa bem inteligente. O que ele não tem é cosmoética. Né? No caso dele, ele não tinha. Ele era muito desequilibrado, ele era perturbado mesmo. Ele ficava colérico, ele dava surto de psicose, às vezes por dar cá aquela palha, uma bobaginha, uma coisinha. Ele perdia as ideias. Ele era psicótico mesmo. O cara era psicótico, ele era bem alterado. E outra coisa, não era assediado, não. Era ele que era doido mesmo. O Rita era louco. Ele era um psicopata. Os piores que já existiram por aqui. Agora, ele tapeava bem, igual a maioria dos psicopatas. Os desenhos deles até que eram sofríveis, as coisas que ele fazia, os negócios todos. Ele tratava muito bem, esse guarda lá falou que ele era de uma gentileza, de uma educação junto dele, impressionante mesmo com ele. Agora, todo mundo seguiu o que ele falava. Diz que ele um dia chegou para o guarda e falou assim, ó, você está muito abatido, vai procurar o doutor fulano. Todo mundo que ele falava isso ia na hora. Ele mandava até o cara que estava perto dele para fazer aquilo. Todo mundo seguiu. Ele seguia, o médico seguia, o povo fazia. Então mandaram ele passou uma temporada no lugar lá para descansar, etc. E ele falou assim, eu não estou sentindo nada, eu só tenho um negócio de estômago, aí, de intestino, não sei o quê, mas não estou sentindo nada, estou bem.
Mas eles falaram, tinha que seguir o que o homem falou. Você está entendendo? A Krishna, a secretária dele, no livro dela, ela descreve uma passagem onde o cara chega todo desanimado, né, já querendo desistir do negócio, ele entra na sala do Hitler, quando ele sai, ele explica ele isso sai tudo, outra pessoa, animado. O Hitler dava um ele jeito, influenciava cara, as pessoas. Ele sabia convencer, ele sabia vender o peixe, ele era um bom vendedor da ideia. Agora, ele, quando perdia as estribeiras também, ninguém ficava perto, todo mundo tinha medo dele. Entendeu? Mas o senhor diz que ele, pelos estudos, que já foi comprovado que ele tinha distúrbio mental mesmo, problemas mentais. Está na cara, não, aquele então, modelo aqui não é normal. Se você for ver a vida dele, se alguém não deu esse diagnóstico, vem falar comigo que eu posso. Está na cara. Porque o quanto que ele tinha racionalidade para decidir, ele decidiu em razão de ser anticosmoético. Do savant idiota, os savantes que eles chamam hoje. Tem os caras que sabem tudo de uma coisa e não sabem nada na outra. É lacunado. Sim, então, ele é uma consciência lacunada. Lacunado, sim. Ele não tem, por exemplo, o nível de prioridade da cosmoética. Ele não vê o alcance daquilo, ele não vê a repercussão, os efeitos de uma causa ética. Ele não vê isso. Sim. Ele não tem essa ética. Essa inteligência evolutiva. Não tem. Não, com certeza. Agora, ele tem um instinto. O instinto, por exemplo, ele gostava muito de uma cadela, o instinto de atender bem as pessoas. Mas do mesmo jeito que ele era suave aqui, de uma hora para outra, o cara mudava, virava aquela fera. Sim. Mandava matar o sujeito na hora, mandava matar aquele monte de gente de uma hora para outra. Tudo doido. Mas assim, reações de louco. Assim, tem muita gente que é considerado normal, né? E mas eu já vi um monte de gente na minha vida, em torno de mim, e eu não sou besta. Todos esses eu isolava. O meu nome que eu uso para isso é encapsulamento. Eu encapsulava o cara. Se eu tinha que trabalhar ali, vamos encapsular. Porque o que é bom na história da energia é que você encapsula os loucos. É que uma forma de... E ninguém fica sabendo. Uma forma você se isola. Se você não consegue encapsular o cara lá, você encapsula você. Você passa blindado perto dele, não acontece nada com você. Você sai incólume. Uma forma de eximar ele da responsabilidade é dizer que ele é louco. Porque não, ele não tem jeito. Não adianta arranjar atenuante por Hitler. Não dá. Não tem jeito. E não é só por Hitler, não. Para esses milhões que eram os nazistas. Você sabe que eram milhões, né? Os nazistas eram milhões. Eu não posso brincar com isso. Há condições do professor dar o nome do livro, autor e editora do Guarda de Hitler? A Flávia tem aí o total mesmo. É o Guarda de Hitler lá, são a memória dele. Mas eu vou trazer aí uma hora, mas eu vou trazer e falar o que o livro tem de interessante. O livro é fraquinho perante os outros que falam sobre o nazismo, que é um guarda que está falando, né? Fraquinho. Mas agora tem coisa interessante, porque é mais uma corroboração. É a história do Rashomon. Você sabe a história do Rashomon? É o filme que deu a ideia para uma opção de coisa. Então, aconteceu lá um determinado crime. Então, cada pessoa vinha e dava um depoimento. No fim é que eles iam ver qual é a realidade que aconteceu mesmo do crime. Senão, o fato não. Então, cada um veio e deu seu depoimento. Isso aqui é o Rashomon. Na questão da Segunda Guerra, a minha técnica que eu uso é a técnica do Rashomon. Eu quero ouvir quem é que falou das coisas do Hitler, mas todas as feições, facetas, todos os flancos de acesso à personalidade dele. Com isso, você tem uma visão correta da história. Entende? Agora, o que é bom para mim é que eu tive muita conversa, ouvi muita coisa sobre a Segunda Guerra ainda nessa vida, né? Que era garoto quando a guerra estourou, tinha 7 anos, outra coisa, já lia sem parar, era doido, estava atrás de tudo, você está entendendo? Um azogue em matéria de estudar, a gente recebia em guarda em casa, meu pai falava naquilo dia e noite, os amigos dele só falavam negócio da guerra dia e noite, você está entendendo? O meu pai, durante esse período, ficou até melhor da coisa dele, que aquilo atraiu tanto a política internacional, que ele ficou bom, ele quase não entrava em depressão com a história, para acompanhar o que ia acontecer com isso, com aquilo.
Terrível, né? Agora, é o jogo da guerra. Sabe que é um dos jogos mais bravos que tem, o jogo da guerra. Gostaria que você voltasse ao assunto dos prematuros, falado na abertura de ontem, porque não pude acompanhar devido a problema na internet. Hoje eu já ouvi uma pessoa que veio me falar sobre esse assunto também. Nasci de 7 meses com 1,1 kg. Segundo minha mãe, cabia em uma caixa de sapato. E o médico que atendeu no parto disse que provavelmente eu não sobreviveria. Sim, o problema todo aí, meu amigo, o caso todo é o seguinte: quando a pessoa é assim, é porque ela tem muitos recursos pessoais que conseguiu superar essa necessidade. De modo que o seu caso é isso. Hoje eu te conheço, você é um cara firme dentro da coisa, tem um corpo fortão, então você superou tudo. Agora é necessário examinar por quê, de que modo que foi. Nunca ouvi você mencionar os efeitos do aloe vera, a babosa, tomado na forma de suco, nem da bicicleta ergométrica, que teoricamente tem menos impacto que a esteira. Poderia comentar a respeito? Não, eu nunca falei na esteira, a bicicleta, porque você mesmo está falando, ela tem menos impacto, a esteira é melhor. Agora, babosa, eles falam disso aí do suco, mas eu não acho que seja lá essas coisas que falam, não. Se fosse, a gente já teria muitos remédios, os médicos estariam receitando. Quando fala muito das coisas, eu sei, porque eu tratei no interior, cuidei daquilo, tinha as tinturas, tinha os processos todos, eu fazia até prescrição das coisas. Quando o remédio é bom, do ponto de vista botânico, a medicina vai em cima, porque esses laboratórios só pensam em dinheiro. Se a planta é boa, eles vão colocar aquilo na indústria. Se não tem, é porque não é grande coisa. O senhor tem conhecimento do bombardeio de Dresden, de 13 de fevereiro de 1945, sim, onde os aliados massacraram milhões de civis a pretexto de aterrorizar e enfraquecer a determinação alemã? Pode comentar? Isso tudo é verdade. Dresden, eles acabaram com o negócio lá para valer. Do jeito que os judeus também já fizeram isso na Palestina. Eles já pegaram o lugar lá e acabaram com o negócio. Como é que é? Matila, Utila, aqueles negócios todos que tinha lá. Acabaram com o negócio. A mesma coisa que os americanos fizeram. Os judeus fizeram. Judeu, americano, tudo é a mesma coisa. Essas coisas todas aconteceram mesmo. Agora, os americanos, o pior que eles fizeram foi com o Japão, né? São as 2 bombas atômicas que soltaram. Isso é muito pior do que Dresden. Agora, existem outras coisas, por exemplo, que a gente não pode esquecer. Se vai falar nisso, tem que falar da parte dos alemães também. Como é que chama aquela grande tela do nosso grande pintor doido? Guernica. Como é que é? Guernica. Ele fez. É o Picasso. Não se pode esquecer dos crimes de guerra horrendos das forças japonesas na Segunda Guerra, incluindo até canibalismo com os prisioneiros ainda vivos, comidos vivos. O senhor já pesquisou isso? Não se fala muito por causa da bomba? Não. Eles não falam muito porque a bomba calou todo mundo, né? Você tem que lembrar o seguinte, uma das coisas só que eu quero lembrar. O japonês é muito intestado dentro das coisas dele, você sabe como é que é. Por isso que tem tanto suicídio até hoje no Japão. Eles são estabornos, as coisas. São muito javalinos, mas às vezes até excessivos. Mas uma coisa que eu posso lembrar nisso, que é interessante a gente ver, é o seguinte. Você sabe que tiveram várias pessoas japoneses que ficaram 30, 40 anos escondidos no meio do mato, esperando a guerra acabar. Depois encontraram o carro e estava até meio perturbado lá depois, ainda estava ainda com a mesma ideia da guerra. Em 1980 ainda tinha gente sumida desse jeito. Então isso tudo, essas coisas existem. Uma vez perguntei sobre a transmigração do Hitler e você respondeu dizendo que ainda havia muita gente a favor dele, neonazista, por esse motivo ele deveria ainda de renascer por aqui. Pode comentar? Olha, isso é uma hipótese, tem várias hipóteses, né? A gente não sabe o que é isso. Mas que existe coisa, tem, porque o homem é doido. Junto com o doido, sempre tem os doidos que seguem o doido. Então a gente tem que ver esse negócio todo. Gente, olha o tanto de doido que tem no rock hard rock. Vocês não acham que está cheio de gente doida? E outra coisa, mulheres lindas, tudo doida. Tem umas donas doidas aí que aparecem tudo, cada uma vai piradíssima. No entanto, está lá.
Gente, vocês querem pessoa mais doida do que era o Michael Jackson? No entanto, não tem milhões aí até hoje, o cara já morreu, está todo mundo batendo. Outra coisa, já venderam milhões dos livros dele depois que ele, dos discos dele depois que ele morreu. Então, veja, aonde tem um doido, existe uma farândula de outros doidos atrás. Isso faz parte da vida. Então, o problema do Hitler, em parte, a situação é essa, mas agora é preciso ver, né? De qualquer maneira, o caso dele é um dos piores da história humana que a gente pode pesquisar. E é uma coisa que não é tão... há muito tempo, já está dentro da tecnologia, a gente tem os registros fiéis da realidade. Se uma pessoa for estudar a vida do Hitler, pode saber direitinho como é que ele era. Não tem jeito, não tem tapiação. Não há frescurite, não há arte, não há literatice, não há tapiação. Nos últimos dias assisti 3 filmes de guerra, sendo os 2 últimos mostrando os terrores contra os judeus na Segunda Guerra. Liguei a tertúlia e estavam falando sobre Hitler. Não consigo entender o que essa sincronicidade pode estar querendo me dizer. Se puder, gostaria que desse alguma orientação. Olha, o problema todo é que nós estamos falando no Hitler ultimamente devido aos neonazistas, porque eles chegaram até no estado do Paraná. Igual a gripe, que o estado do Paraná hoje é o 2º estado com o maior número de mortes da gripe. Quando isso aqui fica na onda, a gente é obrigado a estar falando no assunto, não é isso? O que é que vai fazer? Os neonazistas em Curitiba, em outra cidade, São Paulo, tudo aqui pertinho, como é que é isso? Agora, preciso falar quem é que foi o Hitler, o louco, e esses caras todos seguindo o Hitler, é a farândola dos loucos, que estão seguindo o outro louco. Isso aí, então, é por isso que a gente falou. Agora, outra coisa, atualmente tem muita gente estudando os processos do Hitler, seriamente, que eu estou falando, muito mais do que antes. Parece que agora eles já estão começando a ver, porque estão começando a fazer comparações, né? Os judeus que estão imitando os nazistas, aquele negócio todo lá com os palestinos, essas coisas todas estão começando a aparecer. Ao ressomar, não recordamos a princípio das obrigações assumidas em algum curso intermissivo. Como promovermos a nossa atividade homogênea com vista à nossa PROEX? Estar ciente da PROEX não desqualifica as intenções para atingi-la? O que dizer, por exemplo, de uma consciência muito boa, direita, cosmoética, mas que desconhece sua PROEX? Eu digo que ela é burra, só isso. Se ela tem essas coisas todas, ela tem que ser mais inteligente para ver o que é o prioritário e procurar aquilo que seja melhor, não é verdade? Então, o problema é ela pesquisar. Para isso é que nós temos laboratórios. O laboratório da retrocognição é para isso, da mobilidade física é para isso, tem um monte deles. Da cosmoética é para isso, para a pessoa pensar, é para os intermissivistas. De onde as centrais extrafísicas coletam a energia que redistribuem? Pode explicar um pouco? Elas coletam da energia imanente que está em todo o corpo. Poderia-se dizer que todas as energias imanentes vêm a princípio de outras dimensões mais elevadas? Não, a energia imanente está em todo lado. Aí depende do que você está colhendo. É mais fácil alcançar projeção na paraprocedência ou numa central extrafísica de energia mais próxima, quando essa for fora da comunex de paraprocedência. Aí depende da habilidade da consciência, depende dela, ela que manda. O nome do livro é Eu Fui Guarda-Costa de Hitler, autor Rochus Miche, editor Objetivo. Aí, ó, ele está falando, acabou, já está falando aqui o que é. Que eu só falo o nome das pessoas quando é assim, tudo com detalhe. Como eu não anotei, eu não falo. Eu sabia que eu falei para vocês que é o Rochus. Rochus, até um certo ponto, quer dizer roxo. Roxo, no caso, é vermelho. Entendeu? Isso é o nome do pai dele. Agora, Rochus Miches, é R-O-C-H-U-S. Agora, Miches, M-I-S-C-H. Entende? É Misch. Misch. Em alemão seria Mirror, né? Agora, o Rochus é Rochus, né? Agora, editora Objetiva, tá certo? Atendemos aí, ó. Muito obrigado ao nosso amigo que deu a dica. Agora, eu pergunto, você já leu o livro? E o seu livro, quando é que é? Se o cara está mostrando esse livro, deve ter alguma coisa. E o seu livro, quando é que nós vamos ter aqui à mão?
Eu quero falar no seu livro aqui na tertúlia. A sua obra-prima. Estou esperando aqui, ó. Pode falar. Tem 2 comentários e uma pergunta. O primeiro é em relação à questão do Hitler. Eu li numa matéria de jornal, uma notícia até pequena, falando de uma hipótese da psicose dele, né, ser em relação a ele não ter um testículo. Que tinha, parece que o Franco também não tinha um testículo. Aí começaram a verificar que vários ditadores não tinham testículo. O negócio chama roncolho. O homem é roncolho. Fala o nome técnico, porque isso aí é que é o nome. Bom, mas estava lá como hipótese de pesquisa na matéria de jornal, né? Mas Tavam olha, esses não falaram nada disso. Isso aí eu nunca pude verificar. Primeiro, eu não analisei diretamente o assunto. Então, isso é uma coisa difícil. Lá na matéria eles Tem comentavam... pessoas, por exemplo, que vieram trabalhar conosco na Conscienciologia. Eu via que havia problema. Então, o que se passa? Eu chamava, isso é rapaz, né? Geralmente rapaz, 20 e tantos anos, tal, 30. Então, eu chamava o cara de perto e falava assim, vem cá, você é roncolho? Ele falou assim, o que é isso? Eu não sabia o que era. Eu falei, não, você tem um testículo só que funciona, o outro é um grão de arroz? Não, eu tenho alguma coisa assim, nesse sentido. Na sua família tem mais gente que é assim? Parece que tem. Agora, veja, você é assim, desse jeito, você tem mais irmãos, você tem mais gente assim? Eu falei assim, olha, se querendo, eu trago meu povo todo para você ver. Agora, ele trouxe os irmãos, trouxe a irmã e trouxe a mãe. Eu fui olhar, todo mundo era frágil. Todo mundo frágil. Então, veja, era um processo de genética violenta que estava atingindo todos. Agora, a mãe era frágil, tudo era de qualquer maneira. A irmã era frágil, elas não têm testículo. Mas o processo hormonal, o negócio todo, não tinha personalidade, não tinha nada. Agora, ele e o irmão, estava tudo no buraco. Aí nós fomos examinar, ver como é que é, de que modo que ele poderia ajudar. Agora, a coisa toda, um desses casos, por exemplo, que aconteceu comigo, aconteceu com um negócio muito sério. Eu ia no lugar e ia dar palestra. No intervalo do meu curso, tinha que ir no restaurante. Aí eles tinham arranjado o restaurante com a coisa toda. Na hora que chega no restaurante, o cara que divide na frente, porque ele que conhecia o restaurante, eu nunca tinha estado lá, ele me coloca na frente. Aí aquilo me chamou a atenção. A hora que acabou o curso, aquele negócio todo, eu falei, vem cá, eu quero conversar uma coisa com você. E saí andando no quarteirão com ele. Entende? Aí eu descobri tudo. Ele era roncolho. Agora, a covardia, a fraqueza. Aí eu cheguei com a turma que estava lá trabalhando e falei assim, ele não vai aguentar o nosso serviço, porque aqui precisa ter personalidade. Ele não vai aguentar, ele é frágil. Agora, por esse assunto do restaurante, eu dei o diagnóstico inteiro do rapaz. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, eu vi muitos desses na minha vida. No caso dos dois Mas ditadores, tudo tem jeito de consertar. Tá? Eles estavam falando que foi em acidente militar. Eles estavam levou tiro, um levou tiro na perna. Não, quando é assim é pior. Aí o negócio aí está O caso do Franco, isso aí é o do caso Hitler, daquela nossa moça que eu falei também, que teve um acidente, acabou com foi tudo. problema militar lá de tiro. Mas aí teria que estudar. Agora, o roncolho é aquele que vem, mas não funciona. Um testículo não funciona. Então, o cara tem menos testosterona, as coisas são menores. Às vezes, ele muda até a pele, fica mais feminino, com entende? Panícula adiposo, aquela coisa toda, muda. Outra coisa, eu já vi vários homossexuais assim. São roncolhos. Entendeu? O estudo tem que estudar. Agora, cada caso tem que ser visto per si, para ver o que se pode fazer para ajudar. Agora, tudo tem saída, tudo tem solução, tudo pode melhorar. Depende do que a pessoa quer. E o outro comentário é em relação à questão da perseverança inabalável, né, que estava falando. Tem um livro, chama Inabalável, da Wangari Maathai, que a gente estudou no curso Heterocrítica, que é um exemplo de uma mulher com muita convicção, que é inabalável. Que é a Wangari Maathai, que está à frente do movimento do Cinturão Verde para plantar as árvores. Exatamente. Então, ela é uma boa referência bibliográfica para esse assunto, né, que está sendo discutido hoje.
E uma outra pergunta é em relação à fatologia. Na primeira linha, você colocou a prospectiva pessoal para a vida inteira. Você tem como comentar isso, como fazer essa prospectiva pessoal para a vida inteira? É o que eu tentei fazer com a minha vida. Veja bem, eu, 5 anos, já dominava o processo de escrever e era epistológrafo. Aos 9, eu fiz minha biblioteca. Aos 14, eu já tinha os livros todos em 5 idiomas, já anotados por mim. Esses livros, tem um monte deles aí, ainda até hoje. Agora, o que se passa? Aos 14 anos, eu vi o que é que me interessava, depois de ler tudo. Dos 5 aos 14, eu li sem parar tudo que eu pude, aquilo que me interessava e que o dinheiro permitia, dentro dos meus parcos recursos. E muita conversa com gente adulta, experiente, leitores, mais cultos, etc. Agora, o que se passa? Aos 14, eu firmei a minha jurisprudência. Aquilo que eu falei para o meu povo lá, pequenininho. Não, eu quero estudar isso aqui. Quero saber o que tem. Que era o processo dos fenômenos parapsíquicos, que são os maiores das coisas. Não adianta você estudar apenas psiquiatria, o cérebro, o processo da neurociência. Isso não vale nada. Isso aí é um estudo mental. O que eu quero estudar é o consciencial. Mental é uma coisa, psíquico é uma coisa, parapsíquico é outra, é muito mais avançado. Então, veja, se aos 14 anos eu consegui e não mudei mais nada, a minha perspectiva já estava totalmente estabelecida, então, como é que fica? Qualquer um pode chegar nisso. Agora, isso é que eu falo, eu desejo ver se eu chego nisso aos 8 na próxima vida. Entende? Agora, veja, eu falando isso a minha vida inteira aqui, vocês não acham que eu estou abrindo um espaço enorme para poder conseguir isso? Outra coisa muito mais séria, agora, mais séria do que isso tudo que eu falei, cessa tudo que a antiga musa canta, que um fator maior se levanta, uma força maior. Coisa mais séria. Não adianta nada a pessoa saber perspectiva se ela não levar isso a sério e não vivenciar o processo. Se ficar só na teoria, isso não adianta nada. Eu não fiquei na teoria. Porque tem uma coisa, o estímulo, a motivação, o incentivo que você tem pela acumulação do acervo é impressionante. A hora que você vê que você está sabendo mais daquele assunto, que aquilo está aumentando, que você tudo que já vem, você já tem uma resposta melhor para você do que aquilo que a pessoa apresenta, aquilo que ela fala, o outro que escreveu, o outro que fez. Então você já começou a ver, não, eu estou dentro da competição, mas eu por mim, eu estou bem. Você está entendendo? Isso dá um incentivo enorme de você querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. Agora, é um querer mais que não é do bilionário que quer mais dinheiro. É de uma pessoa que quer mais a cognição para atender o objetivo da Proex. Então, veja, a intenção é boa, o objetivo é bom. Isso aí, gente, é uma motivação. É o meu caso. O povo acha, você tem muita paciência, não tem nada. O que eu tenho é que eu sou perseverante. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência comigo. Se o negócio está demorando demais, eu quero fazer a coisa mais rápida. Não pode, que negócio é esse? Vamos bater aqui, dá um jeito. Então, o negócio não é bem paciência, não. É persistência, perseverança, tenacidade. Agora, no correto, no equilibrado, no bom. E isso é que eu vejo que é duro. Então, outra coisa. Saber disso é fácil. É aquilo que eu falo. Você iniciar qualquer coisa, é a coisa mais fácil do mundo. O problema é a manutenção. Você entende? Agora, 14 anos, eu descobri a coisa. Falei assim, agora paciência mesmo no tempo, mas eu tenho que perseverar em tudo que eu tenho. Então, o meu problema é ampliar isso tudo. Aí eu comecei a calcular. Dentro de 10 anos eu tenho isso. Dentro de 20 eu tenho isso. Dentro de 30 eu tenho isso. Então, a primeira coisa, eu tenho que cuidar da minha saúde. Quanto mais eu viver, melhor para minhas coisas. E aí foi, ó, tudo visando isso. Agora, a minha ideia, primeira coisa, não vou casar. Esse negócio de casamento vai barrar tudo que é que eu estou tentando fazer. Como é que vai ser? Para cuidar de uma criança, eu vou gastar um... Aí aconteceu o caso. Meu irmão vem lá, um parador, e explica, fazendo, retiro tudo que eu disse. Vamos fazer.
Casa aos 42 anos, de propósito, tudo ali, ó, tudo certo. Então foi o extra. Agora eu comecei então a pensar, bolas, então tem uma opção de extra. São os bicos que eu fiz na minha vida. Tudo não são objetivos, são meios, são bicos. Então existe um meio bico. Vocês estão entendendo? Vou fazer um bico. É o freelancer. Esse é um meio. Isso não é o objetivo, não é a meta. Agora veja, na minha vida eu tive vários bicos dentro desse processo. Entende? Os meus processos com a empresa, o maior deles, que eu trabalhei lá há 12 anos, aquele era um bico. Foi tudo feito de caso pensado, para ver o que dava. Só problema de dinheiro, nada disso me afetou, porque a hora que eu precisei de dinheiro, através do meu consultório em Copacabana, eu consegui isso em menos de 3 anos, sem nada. Fiz o pé de meia daquilo que eu precisava, tudo. Nada disso me pegou. Então, a partir do pé de meia, eu já dispensei uma opção de coisa, cortei tudo da minha vida e vi aquilo que era essencial. Agora, o problema todo é a prospectiva pessoal. 14 anos eu já tinha ideia disso. Outra coisa, minha condição era tão precária que eu não podia falar isso com ninguém. Foi aí que eu comecei a dar mais valor para os amparadores. E foi aí que os amparadores começaram a dar mais valor para mim. A melhor coisa que tem é quando você faz umas coisas certas que os outros não podem entrar ou não querem entrar e os amparadores querem. É o máximo isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está fazendo umas coisas certas que os amparadores estão de acordo. Muito embora o resto não saiba. Isso é o máximo. Então foi aí que eu falei assim, com isso eu vou ter mais assistência dentro dos processos. E olha, se eu não tivesse essas coisas, possivelmente eu já teria ido embora. Né? O problema do infarto, o processo de acidente, essas coisas todas que aconteceram comigo. Mesmo a fase de hipertensão mais séria que eu tive e tal. De modo que eu vejo é isso. Você entendeu então aí o que é a prospectiva pessoal? Agora, eu quero lembrar para você que a Kátia não quer 8 anos, não. Ela quer 5. E outra coisa, se ela está pensando assim, ainda mais ela que é japonesa, ela vai chegar lá, né? Porque ela é do meu estilo, é japonesa. Agora, vocês não acham esquisito que eu, com a minha perseverança e minha obstinação positiva dentro de certas coisas, que eu vou rodar internacionalmente, um dos maiores amigos que eu arranjo é um japonês, vocês não acham isso esquisito, não? Outra coisa, eu que sou um chinês renascido, etc. Vocês não acham isso tudo estranho? Esse universalismo de manifestação, né, Antônio? Como é que você faz? Eu e o Rin Sakurai. Como é que é isso? Um dos maiores cientistas, uma das pessoas que eu aprendi muita coisa com ele. Fora de série. E ele gostou de mim assim de cara, em tudo que havia. Ele me ajudou mais entre os discípulos dele do que todos os outros. A enfermeira dele é que me falou. Entende? Quer dizer, gostou de mim, ele me pensou no meio daquele monte de gente. Estamos assistindo nesses últimos dias a um espetáculo deprimente em 2 campos de nossa vida social. A política e agora a religião. Na religião ressurge a figura do senhor Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, sendo acusado mais uma vez de enriquecimento ilícito e formação de quadrilha, rodeado de pessoas com as mesmas intenções, aumentando a sua influência pelo mundo e anunciando a nova sociedade plena de riqueza. Não, os neopentecostais, são os neopentecostais. Não é essa uma propaganda semelhante ao nazismo? Sim, todo mundo sabe disso. O nazismo religioso, ele existe, todo mundo sabe disso. Existe nazismo de tudo quanto é tipo, em várias áreas. Não é só no nazismo. Essa mentalidade patológica do nazismo. Como o senhor analisa a personalidade de Bin Laden e sua liderança terrorista no mundo atual? Se ele tem o porte do genocídio do século XX, ou é mais mito mesmo? Não, ele também é doido, né? Terrorista, assim, que chega e fala para todo mundo matar os outros, esse aí o que é? É genocida, é igual aos outros. É o Pol Pot, né? É aquele povo todo doido, não há dúvida que é. Esse aí é piradão. E outra coisa, esse é piradão com ares messiânicos,
que ele parece o Jesus Cristo, aquela coisa toda, né? Agora, tem um cara que chegou para mim lá no Rio e falou assim, você acha que o Bin Laden é a reencarnação do Jesus Cristo? Eu falei assim, ó, não usa a técnica de estudar a reencarnação dos outros pela aparência, você vai errar. Tudo indica que não é, não. Eu garanto para você. A garantia é o seu dinheiro de volta. Entende? Você tem que ficar satisfeito da história. Mas agora, tudo por quê? Por causa da barbicha dele, aquele negócio todo, e messiânico o jeito dele. Agora, ele é messiânico por causa da saúde dele. Vocês sabem que ele tem problema de saúde. Por isso que ele é frágil, o jeito de falar, os troços. Ele não é machão assim, para ver. Agora, por isso que ele andava sempre nas fotografias dele com a biga de uma metralhadora, né? Que era para dar o equilíbrio. Ele mora daquele jeito com a metralhadora na mão. Então, é um menino, né, com a bomba atômica, né? Ou com a gilete na mão. Hein? É. Não, ele é bem doente, bem doente. Agora, ó, ninguém sabe se o cara morreu ou se está vivo, né? O que vocês acham? Ele está vivo ou está morto? Mas fala. Essa questão do Edir Macedo já teve vários processos que depois não deram em nada. Há muitos anos já acontece isso. Foi. Parece que é coisa de hoje, não é? Há muito tempo que ele faz essas falcatruas. Não, e ele é mais cedo, né? Mas, Edir mais cedo, é muito mais tempo. cedo. E a justiça, mais Não é uma da vez, agora. falhou. Né? Tem Dele é falhado. antigo, coisa antiga, mais cedo, você está pensando. Ele começou muito cedo. E vendendo esse... Agora, o problema dele é pegar o dinheiro que oficialmente o povo dá para fazer assistência às pessoas que estão passando fome, etc., que precisam, e ele pegou aquilo e colocou tudo nessa televisão dele aí. Essa que é a reclamação principal de tudo. Da Agora, Record. ele está com um advogado que Mas não quer saber da imprensa. Não fala nada, é o navio. Valdo, Não falou nada. o que eu acho Sumiu. O que eu acho estranho é que tem muitos e muitos anos que ele faz isso. Faz, E está agora aí. a imprensa está falando como se Pois é, fosse... mas veja, mas ele é mais santo do que aquele outro cara do dinheiro. Como é que chama o cara do dinheiro? Hein? O Daniel Dantes também, há muito tempo, Dantes. Entende? E o outro é mais cedo. Você vê que está tudo aí, ó. Agora você veja para onde nós estamos indo. Daniel, quer dizer, Daniel. Hein? É uma profissão semântica também. E vendedores de indulgência. Mas eles olha, criticam ele é mais santo do que o Daniel Dantas ou não? mais. Ele não é religioso? Ele é santo. Pois é. Agora, o Daniel Dantas não é santo? Só porque mexe só com dinheiro? Né? Como é que chama lá o banco dele? Opportunity. Veja só o nome. Opportunity. Que é o banco da oportunidade. Entende? Dele. Dele. É um negócio muito bem bolado isso. Agora veja, está todo mundo aí. Vivendo nessa terra da impunidade que é o Brasil, esse povo tudo se locupleta. O nome é locupletar. Esse aqui é o verbo que eles gostam. Entendeu? Locupletar. Estão locupletando. São os estroinas da pátria. São os mamadores da teta da república, que eles chamam, né? E eles têm duas empresas de lavagem de dinheiro, né? Grandes, e depois a Record junto. E o Agora, negócio... veja, são pessoas que são loucas com dinheiro, né? Tanto o Dantas quanto esse Macedo, que fazia essas coisas todas. Agora, esse negócio do Dantas é uma das coisas piores, porque muita coisa é parecida mesmo com o Hitler, né? Ele está tapeando todo mundo, né? Os negócios do jeito que são feitos, os dízimos, aquilo que eles fazem com a igreja, isso aí é pior do que todo mundo. Eu acho que essas pessoas que mexem com a igreja e abusam das pessoas através da emoção desse jeito, elas são piores do que esses que mexem com a guerra. Porque o Hitler falava em matar os outros claramente, agora esses aí não. Eles matam de outro jeito. A situação é tudo simulada. Então, veja, esses são mais sérios, mais trabalhados, são terríveis. Agora, esse Edir Macedo é fora de série, né? De qualquer maneira, é um gênio.
O Daniel Dantas é outro gênio. Agora, são gênios que você tem que passar a distância, né? É um perigo chegar perto. Agora, o negócio vamos ver o que vai dar nisso, porque agora, mais uma vez, eles estão levando o negócio de Edir Macedo para frente. Mas ele compra todo mundo, né? Já pensou? Isso deve ser o PT que está precisando de dinheiro para a eleição do ano que vem. Você está entendendo? Isso aí, os meus amigos lá de Minas Gerais devem estar pensando justamente isso. Então, não, vamos pegar lá, vamos dar mais uma... não, em Uberaba, como é que chama aquele negócio de tirar o leite? Vamos ordenhar o Edir Macedo mais uma vez. Vamos lá, para ver o que ele dá para o PT ou qualquer coisa. Indiretamente pode ser isso, não é não? A impunidade do Brasil é tudo feito assim. Por exemplo, é igualzinho os guardas. Quando vai chegando antes do carnaval, a gente precisa tirar, porque tem o carnaval, precisa de participar daquilo, tem que arranjar o dinheiro. Então eles começam a multar. Arranja qualquer coisa. No Rio tinha muito disso. Você já sabe os dias que as multas vão aumentar. Entendeu? É bancado pela bancada evangélica. Inclusive esse Trivela agora está... O achaque maior são dos partidos políticos do Brasil. Por isso que quem tem razão é o Vasconcelos, né? A representatividade é uma das coisas mais erradas que tem. Esse negócio de eleger os outros para representar a gente. Nós temos que caminhar para uma democracia diferente. Não pode ser essa, tem que ser a democracia pura mesmo. Isso aí não dá certo. Olha só a Câmara dos Deputados, o Senado, só gente fazendo achaque. E esse achaque deles são os mais bravos que tem. Vocês viram agora que descobriram mais centenas de atos fantasmas lá dentro do Senado? Ato secreto. Como é que é possível? Parece que são 468 atos secretos. Pois é. Agora, tudo golpistas, eles vão guardando as coisas para soltar na hora certa. Tudo. Uma outra coisa, vocês viram que fizeram um acordão a situação com a oposição para dar tudo em pizza? Quer dizer, eles estão comemorando tudo na pizza. Eles deixam de acabar lá com o cara lá, o Tucano, e os tucanos deixam de acabar com a turma do governo. Então, voltou tudo a estaca zero, do mesmo jeito que era. Agora, só sobrou aí o cara dessa Lina Vieira com a Dilma Rousseff. A Lina falou que tem documento, que pode mostrar o que é. Essa aí é que o povo está esperando agora para ver. Isso aí, então, vai dominar as notícias, as manchetes, durante a temporada. 2 mulheres, vamos ver se vai dar alguma coisa. Não, é mais de uma mulher, porque tem uma outra que trabalhou com ela também, que é mulher, que é testemunha. Agora, o problema todo era ver os filmes. Nessa hora, cadê a polícia? Cadê o Ministério Público? Precisava de entrar lá, né? Pois é. Precisava de ver quem é que entrou, se ela esteve lá mesmo, comprovar isso tudo. Agora, tem testemunha que viu que vai depor. Quer dizer, se viu ou não viu, é preciso de ver se o achaque, se o PT não vai entrar com dinheiro em cima dessas ruas, de uma hora para outra, não desistiram da... não vi mais nada. Não, eu estava enganado. Pronto. Quer dizer, esse engano é um dinheirão que a pessoa colocou no bolso. Agora, isso é o Brasil. É o nosso Brasil. Você está entendendo? A coisa aí. É o Brasil, Zil. Você está entendendo? É esse Brasil. Brasil, Zil, do futebol. Está entendendo? Feliz ou infelizmente, essa é a realidade que nós estamos tendo aí agora. Vamos às próximas manchetes, não é isso? O que é que vai acontecer? Qual é o próximo escândalo que vocês acham que vai aparecer? Ô, Antônio, você que é uma pessoa ponderada, que sabe tudo, qual é o próximo escândalo? Você tem algum gabarito para falar para nós aí? A situação é tanta que ninguém põe a mão na cumbuca. Não dá, né? Para saber. Alguém tem uma ideia do próximo escândalo? Alguém quer falar nisso? Ei, vocês aí, ó, aí do... aí do 8. Do 8, né? Olha lá, input 8. Como é que é? Vocês têm alguma ideia do próximo escândalo que vai brotar
nesse país brasileiro, queridinho do Brasil, Brasil querido. Vamos ver o que é que vai dar. Meu Brasil insoneiro, meu Brasil insoneiro, não é isso? É isso? Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, qual que é a próxima maracutaia? Vamos ver como é que é isso. E viva Ari Barroso, não é isso? Mas olha, quem é que está ainda? Tem alguma coisa que sobrou aí, que está obscuro para nós falarmos sobre atividade homogênea? Estuda a atividade homogênea que nós estamos falando. É a pessoa que faz a coisa e segue. Por exemplo, eu acho todos esses umas pessoas com muita atividade homogênea. O Edir Macedo, o Dantas, todos eles estão dando exemplos sobre esse aspecto. O problema todo é que a meta que não é lá muito boa. Mas eles são entusiasmados, né, com a marginalidade. Né? Tudo é gente que saiu da sua ilha. Vocês sabem qual é a ilha lá que eu falo dele, né? A Sicília. Saíram de lá. Esse povo tudo é colégua, né, de muitas léguas. Você está entendendo como é que é? Coléguas. A inspiração está sempre ali, é isso? Não foi o Al Capone, é muito antes, a coisa é muito mais antiga. Né? Agora, precisava de ver, né, qual é a raiz de cada um desses, né? O Edir Macedo, qual a raiz dele, a etnia? O Dantas, de onde é que apareceu? Pode ser que tenha, né, no pomar, né? Pode ser que tenha uma árvore lá diferente, etc. Tal. Esses caras não são ornitorrinco. Eles são bem criados, eles têm a raça mais pura, não é sub-raça. Entende? Sub-raça, esse cachorrinho pequeno, por exemplo, Yorkshire, ele é sub-raça, pequenininho, pesa 1 quilo, etc. Tal. Agora, você vai ter uma raça mais avançada, Rottweiler. Esse já tem tudo constituído, tudo certinho, não é meio termo, não é sub-raça. Então, veja, essas pessoas, o Dantas e o Edir Macedo, são todos Rottweiler. Outro que é Rottweiler, que eu já falei aqui, vocês sabem quem é. Como é que chama? O homem do Senado. Sarney é Rottweiler. Pega no osso e não deixa. Está lá, firme. Conseguiu equilibrar tudo por causa da eleição do ano que vem. A Dilma Rousseff está dando um trabalho danado para esses caras todos. Né? Agora, é engraçado, né? A Dilma Rousseff pisar nesses caras todos. Tudo quanto esses nomes aí, ela está pisando em cima. Collor entrou para favorecer, Renan entrou, Sarney entrou, Lula entrou. Essa mulher, ela já está entrando com poder que eu vou te contar, hein? Que coisa, não é isso? Fora de sério, Dilma Rousseff. Vocês não acham, não? Esse povo todo aí, segurando, embasando o caminho dela, jogando flores. Abre passagem que... Né? Como é que é a escola de samba? Abre alas, né? Nós já estamos aí. Não é fácil o que ela está fazendo, não. Pois é, não, só as tropas já usaram até o nome de tropa de choque, que está na moda, né? O negócio todo. Agora, gente, o pior da história é esse acordão. Isso é que é pizza grande, né? E o Lula fala que são tudo pizzaiolos. Mas veja, ele no meio, com o povo todo. Agora, cadê a oposição do Brasil? Não tem mais nada. Mas já foi embora tudo. Não, e descobriram aquele problema dele com funcionário. Agora, um cara bom aí é aquele Vasconcelos lá também, que falou uma opção de verdade sobre o PMDB. Será que ele também está no meio disso? Quer dizer, fizeram acordão? Acordão. Não é acórdão, é acordão. Acordão seria o acórdão, que é da justiça, seria o da injustiça, não é isso? Por isso que é o acordão, que é o contrário do acórdão, da jurisprudência. Isso é terrível pensar também mesmo. Agora, gente, então, eu vou deixar vocês até aqui e vamos aguardar o próximo escândalo, jogando bastante energia, fazendo uma tempestade magnética sobre a cidade da capital chamada
Brasília, para ver se inspira aqueles nossos representantes dentro desse regime político da representatividade, um dos mais furados de todos o tempo. Ele é o mais furado depois da escravatura, depois do feudalismo e depois da monarquia. O quarto que apareceu mais furado é a representatividade. É a chamada representação popular. É o que a gente está vendo no Senado. Eu vou até escrever sobre isso, do jeito também que o Vasconcelos já escreveu sobre esse assunto. São os quatro que não prestam, que já aconteceu até hoje. Vou repetir para vocês. Escravatura ou escravidão. Feudalismo, que é o dos feudais. Monarquia e representatividade. Representatividade é o presidencialismo, todos esses que tem a pessoa que vota e que vai lá e que depois eles mesmos fazem a reeleição e o negócio muda de partido, esse negócio todo. A representação está provado que isso não funciona. Então, não adianta falar que isso é democracia, que não é. A democracia tem que ser a voz do povo pelo próprio povo. Ninguém está representando a gente lá. O povo está contra o Senado. Devia o Sarney sair, ele não saiu. Devia de fechar o Senado, não fechar. Quer dizer, tem uma opção de coisas tudo errado. Então, veja, representatividade. Esse negócio de eleição, do jeito que é feito no Brasil, está tudo furado. Isso não presta. É isso que o nosso amigo que estuda há 40 anos a democracia está falando lá no livro dele. E ele tem razão, eu assino embaixo. Eu também sempre achei que representatividade não funciona. Agora, tem coisa pior, né? A Inglaterra ainda tem a representatividade junto com o reinado. A Espanha, a mesma coisa. Nós, pelo menos, ficamos livres de um. Já é alguma coisa. E não foi tão fácil assim, vocês sabem. Então, os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 18 perguntas respondidas online, 11 perguntas presenciais e 20 assinaturas no livro de presença. O verbete para amanhã é linha de montagem. Obrigada e boa tarde a todos. Segura no meio, porque sempre tem linha.